Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla GR Sport 2024 versão topo de linha, esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A versão da linha de divisão esportiva Toyota Gazoo Racing teve algumas mudanças. Teto solar, que era tão pedido para essa versão, novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto. O sistema de segurança Toyota Safety Sense com aprimoramento, agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Na parte do interior, saída de ar-condicionado para a fileira traseira com duas tomadas USB tipo C e também painel digital de 12,3 polegadas, recarregamento de celular por indução sem fio, suspensões esportivas para esse modelo e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse modelo da Toyota Gazoo Racing, partindo aqui dos faróis, que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto a luz de indicação, que é halógena. Aí ele conta com esse filete menor aqui acima e um outro aqui, ó, que atravessa até o final do farol, que é a luz de condução diurna do modelo. Também a parte aqui com farol de longo alcance com projetor, com acendimento automático do farol alto e baixo e sistema comutativo também automático. Aqui na parte mais abaixo, os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, como vocês podem ver, com essa peça aqui em preto fosco. E aqui na parte visual do modelo, na frente ele não mudou nada, ele é diferente de todos os demais por conta aqui desse detalhe com a abertura bem maior em black piano, com as aberturas aqui em colmeia, onde fica localizado aqui farol de neblina em LED. Esse é o diferencial aqui dos outros modelos. Todo esse detalhe aqui em black piano que muda dos demais modelos e as aberturas de ar aqui também que são diferentes aqui na parte da frente do modelo. E o logo translúcido com o sistema aqui Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Anteriormente, somente veículos. Ele conta com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária no modelo. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que saem da lateral ali, da parte do capô, vindo até a frente na parte da grade também. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GR. A sua motorização é 2.0 flex com 175 cavalos, torque de 21.3 kg, força-metro a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando e o bloco em alumínio. Ele teve uma atualização referente à legislação do Procon VL7 referente a emissões e ficou 8% mais econômico na parte de consumo do modelo, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 10 velocidades Direct Shift denominado, que vai ficar com uma mudança de marcha ali na cidade mais ágil, uma primeira marcha engrenada. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram, no caso, atualizadas para essa versão GR Sport. Agora ela conta com essa parte das bordas aqui toda diamantada e o que mudou foi aqui o detalhe dos aros, essa parte com os vincos em black piano que foi
diferenciado. Outra mudança, o perfil dos pneus. Anteriormente 225/45, agora ele é 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento e o vão livre de solo de 15,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe que contorna aqui com esse vinco aparente, saia lateral e também aqui essa silhueta com essa marca aqui com vinco bem aparente da primeira porta até a segunda porta. Um vinco aqui na parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira e a inscrição GR. E um detalhe, esse carro conta com suspensão esportiva e o assoalho dele é 100% plano para trazer mais aerodinâmica para esse modelo, que é um diferencial da linha Toyota Gazoo Racing. A parte aqui, ó, na coluna A em preto fosco, essa parte de baixo do retrovisor também em preto fosco, com indicador de seta, rebatimento aqui dos retrovisores eletrônico e também automático no controle remoto, depois eu mostro para vocês no interior. E aqui essa parte é em black piano, assim como o teto. Esse aqui é uma cor branco perolizado, ele tem apenas 3 opções de cores. Esse branco, o vermelho e o preto. O preto, esses detalhes aqui praticamente vão sumir, vai ficar mais sóbrio. Agora no branco e no vermelho vai ficar muito mais aparente, com certeza. Ele conta com a novidade agora, sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado que não tinha anteriormente. As maçanetas já são na cor branca, novidade também para o modelo. Teto solar que muitos pediam e agora a Toyota atendeu e agora o carro conta com esse dispositivo. Aqui, ó, a parte com coluna B em preto fosco, assim como a terceira coluna também, toda a parte envidraçada, suspensões é do tipo independente e esses detalhes com esses vincos na parte traseira do modelo, que eu quero abrir imagem para mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com essa parte lateral do para-choque que envolve toda essa saia aqui na parte do para-choque do modelo, com esse detalhe em preto fosco, parecendo defletores de ar, e como eu falei para vocês, ele conta com a parte com o assoalho 100% plano. Aqui nós não temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. As lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira com máscara negra, todo o sistema de iluminação em LED. Como vocês podem ver, fica bem aparente, indicador de seta, aqui o indicador da marcha ré, somente do lado direito. Toda essa moldura aqui em preto brilhante, como vocês podem ver, fica bem aparente. Esse detalhe também todo cromado que sai da lanterna, atravessa toda a parte da tampa traseira com essa parte mais brilhante e aqui fosca. E a inscrição Corolla, GR Sport e o logo aqui ao centro. Diferencial para o modelo também, essa parte preta aqui que se destaca tanto na cor branca, tanto na cor vermelha. E aí o teto e o retrovisor, como eu falei para vocês anteriormente, na cor preta praticamente vai ficar bem escondido, bem sóbrio e não vai ficar tão aparente. Aqui, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, você colocando a chave presencial no bolso, apertando o botão aqui, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que por ser um sedã médio, tem uma boa capacidade, são 470 litros, com iluminação halógena. E aqui mais abaixo, você puxando essa parte, temos o kit de ferramentas, o step de uso temporário com roda em aço, que não mudou o perfil do 2023, é a mesma coisa, com o kit de ferramentas para fazer a troca se necessário. Toda essa manta aqui com acabamento na tampa traseira, também câmera de ré, que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aqui ele tem na parte de segurança luz de neblina em LED, que favorece para você ficar mais visível à noite. Falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, freio ABS com EBD e também BAS, assistente de rampa e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês agora essa questão do espaço. Ó, praticamente sobram 3 dedos para vocês verem esse detalhe. O teto ele é preto com as alças, iluminação halógena e a novidade, teto solar, traz aqui mais luminosidade no interior, é uma mudança que muitos vão gostar. Revestimento aqui da parte do banco em couro, com o detalhe aqui com portas revistas somente para o lado do passageiro.
Outra novidade, saída de ar-condicionado para a fileira traseira com 2 tomadas USB do tipo C. Isso traz muita comodidade para quem vem aqui atrás no modelo e é uma mudança que muitos vão gostar. Revestimento do banco em couro, mas ele é misto, com essa parte mais lisa, toda a costura vermelha. Aqui já é um Alcântara ou Ultra Suede, segundo a Toyota do Brasil, com bem macio ao toque, com essa parte preta, esses pontilhados vermelhos vindo até mais acima na parte do banco. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Ele tem cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita viajando com 3 ou 4 pessoas. Também o detalhe com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Isso é um detalhe interessante, e alerta de afivelamento do cinto dos 3 ocupantes aqui atrás, um detalhe interessante também. Puxando aqui esse botão, ó, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Então, conforme o porta-malas não coube alguma coisa lá, uma escada, por exemplo, ou algo maior, tem como descer um dos 2 lados do banco aí para favorecer de alguma forma nesse sentido. Revestimento da porta aqui é em couro, bem macio ao toque, com a linha vermelha aparente. Aqui que já é com plástico, também bem macio ao toque, com esse detalhe vermelho, os puxadores prata, o detalhe aqui da porta todo com plástico rígido preto fosco, acionador do vidro elétrico com função alto-down, sobe com um toque só, e aqui o nicho na lateral da porta e também alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla e o logo da Toyota. Do outro lado, esse botão para fazer a abertura do porta-malas traseiro, e também o detalhe aqui com alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui no modelo através da Smart Entry, que traz muita comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente o banco do motorista você conta com essa alavanca aqui para fazer ajuste de altura. Essa outra alavanca, ajuste das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que são de 60 litros. A inscrição GR Corolla com todo esse detalhe vermelho. Nessa linha aqui você vai ver isso por todo o carro. Eu vou mostrar os detalhes para vocês agora no interior do Corolla GR Sport 2024, que já está em funcionamento. Novidade aqui, ó, painel digital de 12,3 polegadas. Isso é uma mudança que muitos estavam esperando aqui no modelo, se tratando de um topo de linha. A multimídia de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com os botões físicos aqui ao lado. Não é mais aquela Pioneer que tinha os botões físicos aqui ao lado. Agora todos os modelos a partir da versão GLI, que é de entrada, vai ser essa multimídia. Uma multimídia bem intuitiva ao toque, parte de mídia, AM, FM, estações de rádio, favoritos, USB, Bluetooth, projeção de tela para que você possa fazer também o espelhamento. Voltando aqui à aba de telefone, clicou aqui, ele já vai fazer o pareamento via Bluetooth com o seu aparelho e você consegue utilizar Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é uma mudança interessante. Configurações aqui referente ao veículo, informações de rota, tempo percorrido, aqui também a opção aqui, e detalhe com a autonomia do veículo e a média. Consumo combinado você já tem aqui do outro lado, médio, histórico do veículo, enfim, tem essa opção para você também estar utilizando. E configurações gerais, dispositivos, equalização de som, você consegue fazer toda a configuração, e também configuração referente ao veículo e sistema, que você consegue fazer a utilização também. Ficou uma multimídia, ao meu ver, melhor do que a anterior, por conta da conectividade sem fio. Ar-condicionado, ele é digital, porém apenas de uma zona, ar quente, ar frio. Aqui a temperatura desse lado, do outro lado você consegue aumentar a velocidade do fluxo do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, também aqui ó, ligar a fileira do banco traseiro, que é uma novidade, muitos vão gostar, que não tinha no modelo. Aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, e aquecedor do vidro traseiro. Isso ficou interessante aqui no modelo. Botão Start Stop com a inscrição GR aqui para fazer ignição no modelo, e na parte do console central toda essa parte em preto fosco, e aqui ó, uma base para fazer recarregamento de celular por indução sem fio. Se você tiver um smartphone com a tecnologia compatível, coloca o telefone aqui, já faz o recarregamento sem fio. Interessante também. O detalhe aqui todo em black piano e cinza metálico na parte do console central, e aqui ele tem câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. O botão Sport, quando você aperta aqui, ó, ele já muda
ali na parte da multimídia fica vermelho, apertou de novo, ele volta para a função normal ou função Eco, você que escolhe. Ele vai trazer um giro maior ao motor, fazendo a troca simultânea automática aqui mais rápida, para você ficar com um giro melhor no motor, para saída de trânsito, enfim, uma retomada de curva, para utilizar da maneira que você acha melhor. O botão aqui para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Câmera de ré, você tem aqui a opção. Ele tem as linhas dinâmicas de distanciamento, mas não tem as linhas aqui quando você vira o volante referente ao ângulo para facilitar, somente as linhas de distanciamento, como eu falei para vocês. E aqui, ó, sensor de tráfego cruzado e sensor de também ponto cego no retrovisor. É uma novidade, os carros estão passando lá atrás, ele já está me dando um alerta aqui. Foi aprimorado esse sistema de segurança, não tinha no modelo anteriormente. Colocando aqui para a opção Drive, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira a décima, para trás as reduzidas. Facilita numa descida de serra, freio motor, para você colocar uma marcha para baixo para ficar com um giro mais alto no motor, uma retomada de curva, uma ultrapassagem com mais segurança. Favorece também. Detalhe aqui, ó, freio de estacionamento continua sendo manual com alavanca e os dois porta-copos aqui na parte do console central. A inscrição GR com o número 6.597, por ser uma versão exclusiva da Toyota Gazoo Racing. Revestimento aqui em couro do descansa-braço com essa linha aparente vermelha. E você puxando aqui, você tem uma tomada 12 volts e uma tomada USB do tipo C, para favorecer para recarregar o celular, enfim, e colocar todo o espaço aqui para você utilizar da maneira que você achar melhor. O revestimento do banco aqui é misto. Ele é uma parte em couro mais lisa, com as linhas aqui pontilhadas, e toda essa parte aqui com um tecido bem macio ao toque, com esses pontilhados vermelhos em alcântara, ultra suede, segundo a Toyota, como eu falei anteriormente. Você vai ficar mais fixo no carro aqui, você não vai ficar escorregando no banco, isso é um detalhe interessante. Essa parte de cima aqui também, a inscrição GR, essa parte lateral para trazer mais conforto, e aqui, como vocês veem, já é em couro, o tecido é só no centro. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, puxou, já acende a iluminação halógena no teto aqui, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro que está vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. A iluminação halógena aqui na parte do teto e aqui o alarme volumétrico que você consegue ligar ou ativar ou desativar, enfim. Caso você queira deixar algo que se mova no veículo, ele não vai disparar o alarme. Tem segurança interessante. Aqui o ajuste referente ao teto solar, que você pode abaixar ou abrir aqui o teto, é uma novidade, não tinha no modelo, muitos vão gostar. E ele tem um alarme aqui referente a alarme não, detalhe referente a anti-esmagamento, para não esmagar uma parte do dedo ali ou da mão, enfim, é uma parte legal. Também essa persiana que você consegue cobrir aqui para trampar a luminosidade, caso você queira. Também detalhe do painel, todo a parte aqui bem macia ao toque, com a linha aparente. Um detalhe também aqui, ó, uma tomada USB do tipo normal, para você colocar um pendrive, para ouvir música, recarregar o celular também, enfim, é bacana. E aqui o porta-luvas, ele desce bem devagar, com um bom espaço para você utilizar. Todo o acabamento aqui black piano e aqui cinza metálico, terminando no difusor do ar-condicionado. Aqui o acabamento do painel, como vocês podem ver, ó, bem macio ao toque. Toda essa parte aqui. Aqui o detalhe com tweeters para ajudar no sistema de som. Já essa parte mais acima aqui é em plástico rígido, preto fosco. E aqui volta a ser macio ao toque também, como vocês veem na imagem. Todos os comandos aqui são iluminados. Nós temos os 4 vidros elétricos com a função auto-down. Aqui a trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui do retrovisor. Tem função automática, quando você aciona também a parte ali no controle remoto, ativando o alarme, ele vai rebater também. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito interna, que você consegue fazer. Aqui na parte do painel, ajuste do facho do farol, por ser um sedã médio, você consegue colocar para cima, para baixo, enfim, consegue utilizar. E esse botão aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Eu deixei verde aqui, ele já aparece ativo. Eu colocando o farol alto, faz parte do sistema do farol alto e baixo comutativo. Um veículo veio à sua direção, ele coloca o farol alto para baixo. Passou por você e ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso é um item de segurança interessante, facilita e traz comodidade viajando. Aqui no painel foi adicionado a tecla Odotrip, por conta do painel digital. Você aperta aqui, ó, aí ele vai mudar, ó, Trip A, Trip B e odômetro total
aqui no cantinho. Mais abaixo nós temos a abertura do cofre do motor, a sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo o acabamento aqui em couro com uma linha aparente. Esse volante que é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. E os comandos aqui referente ao computador de bordo que você faz, estações de rádio, música ou modo aqui entre a música que você está ouvindo, a rádio, enfim, você tem essa opção também. Mais acima aqui, referente ao sistema de segurança Toyota Safety Sense também, que eu falei para vocês que tem novidades. Agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Versão anterior, somente veículos. Essa parte aqui é para o ACC, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo no modelo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e despercebido no trânsito, o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse botão aqui, se você mantém ativado, faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai dar um alerta sonoro visual informando que você está saindo da faixa de rodagem. E um detalhe interessante, ele tem a parte com centralização de faixa, ou seja, ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você insistir com a mão sem ao volante, ele ficar ali todo o tempo persistindo para corrigir, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Isso é um item de segurança interessante também. Esse outro botão mais acima aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse, você mantendo ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas, enfim. E numa situação de risco eminente, se você não viu à sua frente ali uma situação de risco, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para que você possa sair daquela situação. E você não saindo, ele vai fazer a frenagem autônoma no veículo para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. E outra parte interessante também, ele tem também alerta de oscilação ao volante, ou seja, quando você ficar com muito sono ali, ficar com a direção oscilando demais, ele vai aparecer uma xícara de café para falar para você: meu amigo, você está muito cansado, está na hora de você encostar o carro para não sofrer um acidente. Bem interessante também essa parte de segurança. As mudanças aqui no pedal shift no volante, para fazer a troca manual se necessário, e o painel digital, como eu falei para vocês, 12.3 polegadas, antes era analógico. Conta giros, velocímetro, indicador do câmbio, temperatura exterior, relógio. E aqui, mesmo sendo digital, você tem o velocímetro. As médias aqui, trip B, a rádio, enfim. Você colocando a setinha aqui, ó, para o lado direito, você tem a opção 1, que eu estou mostrando aqui agora. Opção 2, que aparece modo eco e as informações de viagem. E opção 3, rádio. E aqui, como eu estava mostrando anteriormente para vocês. Se eu colocar aqui no OK ao centro e segurar, ele tem essa opção aqui, ó. Eu consigo colocar para o lado direito, como eu fiz aqui agora, e mudo, ó. Mudo para média instantânea, enfim, tempo de viagem, bússola de navegação, parte de segurança do modelo, média total, tudo aqui do lado direito. E consigo mudar para o lado esquerdo aqui também. A parte aqui com a rádio, modo eco, aqui a média total, e ele fica ali em branco se você quiser. Outra opção bacana aqui também, você segurando ao centro, tem a parte aqui de configurações. Então você colocando para baixo aqui, ó, segurou o botão ao centro, você tem os ajustes aqui no carro que você consegue fazer. Configurações do medidor. Então eu desço aqui, seguro com OK e venho aqui, ó, tipo de medidor. Então você tem esse com os dois arcos, você tem esse com arco ao centro e você tem esse sem nada, bem clean aqui, bem limpo, para você ter a opção. Eu vou manter esse aqui para vocês verem uma diferença. Tem a opção também aqui, ó, de estilo de medidor. Então eu tenho o inteligente, que é esse, o casual, que ele vai mudar o fundo ali nos arcos e a parte do fundo também. Deixa eu voltar aqui. Estilo de medidor também robusto, ele já vai mudar para esse daqui. E eu tenho o esportivo aqui no caso, ó. Cliquei aqui, ele vai mudar essa parte com o esportivo, com conta-giros, com a parte mais vermelha. Enfim, ficou bacana essa parte do painel digital. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla GR Sport 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação
do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Mozart Costa, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve do canal vai para Sidney dos Santos, da cidade de Macapá, lá no Amapá. O terceiro e último salve de hoje vai para o Beni, do canal do Ligado em Tudo, da cidade de Caçador, aqui na nossa Santa Catarina. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!